canal hoje, São Paulo, Goiás, Goiás, São Paulo, as últimas do jogão que pode definir a classificação para as quartas de final e, claro, muito mercado da bola, então vambora pro A vídeo. questão é, dá pra poupar jogador pensando no brasileiro? Não, vai com a tropa de choque vendo o que dá. O próximo jogo do brasileiro é domingo, dia dos pais, contra o Atlético Goianiense, às 4 da tarde. Isso. Então o intervalo é pequeno. E o jogo do São Paulo é nessa quinta. E aí, o que fazer daqui pra frente? O que o São Paulo vai fazer? Tironi, acho que todas as pistas do que vem pela frente do próximo jogo, elas são dadas normalmente pelo Zubeldia na coletiva, né? Como ele falou depois do jogo com o Flamengo, ótima atuação, que falta o segundo tempo da eliminatória, falta fechar a eliminatória, né? Então, para Goiânia, até porque o intervalo do jogo do Flamengo para o jogo do Goiás é grande, ele leva a tropa toda. Então, a delegação vai com todos os titulares. Se ele vai começar com aquele time que a gente considera o titular, ou se vai dar um refresco para um ou outro colocando no banco, a gente ainda não tem essa ideia, não tem essa confirmação. Vale lembrar que o Zubeldia não deixa ninguém em São Paulo de titular, preservando desde a goleada para o Vasco naqueles 4-1. Ele nunca mais fez isso, e não será dessa vez. Acho que aí não tem dúvida. A questão é, nesse retorno do Luciano, no lugar de quem? Por exemplo, se ele resolver dar um respiro para o Lucas e dar mais ritmo para o Rato, por exemplo, ele poderia colocar o Luciano no lugar do Lucas, deixar o Lucas no banco e começar com o Rato, o Luciano e Ferreirinha, por exemplo, né? Essa é uma hipótese. Ou voltar ao time considerado titular, tirando o Rato, jogando o Lucas mais para o lado, e formando o quarteto com o Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri, né? Em algumas posições, eu acho que o Zubeldia poderia até se dar ao luxo de, com parcimônia como essa, Luciano começando, Lucas no banco, ou Ferrarese começando, o Arboleda no banco, esse tipo de troca, eu até entendo. Outros caras, é muito difícil você preservar e colocar no segundo tempo, como, por exemplo, o Luiz Gustavo. Esse que tem jogado mais vezes, porque não tem exatamente no São Paulo um primeiro volante para a reserva, né? E esse o Lisieiro é mais segundo volante, o Marcos Antônio contratado é mais segundo volante, e assim por diante, né? Daria para poupar o Wellington, por exemplo? Cara, daria para jogar o Patrick, lembrando que aí eu gosto sempre de lembrar quando as coisas não deram certo, porque a memória é curta. Com o Patrick na lateral, o São Paulo tomou de 4 do Vasco. Com muitas jogadas ali pelo, né? Você entende? Ele jogou outras partidas, né? Mas tem essa daria em termos. Acho, Tironi, que ir a delegação inteira para Goiânia para fechar a eliminatória, sendo que o São Paulo estreia na Libertadores na outra quinta, ou seja, uma semana depois do jogo com o Goiás, talvez signifique que o Zubeldia concentre forças e titulares nas quintas, e aí, contra o Atlético Goianiense, domingo às 4 horas, aí sim, talvez alguma experiência. Lanterna do campeonato e tudo mais. Sendo que já vimos outros times fazerem essa experiência e dar errado, como o Palmeiras com o Vitória. Mas é uma hipótese, porque o intervalo, como você falou, é muito pequeno. A minha estratégia, não vou ficar em cima do muro aqui, seria tropa de choque hoje, Luciano no meio, Lucas pelo lado, joga todo mundo, até certo ponto. Se o jogo estiver controlado, você troca quem for possível. Eu faria isso. Você entende? Pode ser. Exatamente. Não sei se é exatamente uma boa, mas assim, São Paulo, tá 25 do segundo tempo, tá 0-0. Cara, o Goiás tem que fazer 2 gols, aí você vai trocando um, trocando outro, e poupar dessa forma. Eu faria isso. Não dá, eu sei, eu sou um apaixonado pelo Campeonato Brasileiro, acho que é prioridade e tal, mas você não pode deixar escapar a classificação. Eu faria isso. Não sei o que você faria. Eu também. Até o São Paulo vai ter uma circunstância semelhante contra 2 adversários, não idênticos, mas em situação... Ele vai ter um domingo com o Atlético Goianiense e daqui a 2 semanas um domingo com o Vitória, no meio da carnificina Copa do Brasil e Libertadores. Aí talvez seja o caso de experimentar uma outra coisa, sem desconfigurar o time. É isso que você está falando. Sem desconfigurar o Marcos Antônio. A janela para Libertadores fecha, em tese, na sexta. Os clubes estão tentando postergar. Sexta agora, dia 9. Para essa eliminatória. Daqui a horas. Os clubes estão tentando postergar até segunda, um pouco antes da eliminatória. Mas é esse o prazo para as oitavas da Libertadores.
mesmo que a janela, no geral, fique aberta até setembro. Para inscrever nessa etapa da Libertadores, o São Paulo só tem o Marcos Antônio. O Lisieiro também será inscrito. Existe uma discussão sobre a inscrição do Mendes ou não do Thiago, do Jegson Mendes, porque o Zubeldia ainda não está aproveitando o jogador. E alguns nomes já deixaram o São Paulo, nomes inscritos na Libertadores, como o Diego Costa, como o Rames Rodrigues, né? Então tem o Alisson e o Pablo machucados, né? Então tem mais saídas na lista do que entradas até o momento. Vai fechar a janela e aí não tem mais boi, né? Você vai poder contratar só negociação dentro do Brasil, ou nem isso. Na verdade, né, Tironi, a Libertadores tem inscrições por etapas. Isso. A janela geral para o Brasileirão, por exemplo, ela vai até setembro, mas era óbvio que o São Paulo tinha que ter para a próxima etapa da Libertadores, pelo menos reposto as perdas por lesão e a venda do Diego Costa, na minha opinião, né? Pelo menos. Até porque o Nacional está se mexendo para caramba, perdeu os jogadores machucados, mas está contratando. O Nacional está refazendo o time para essa eliminatória com o São Paulo. O próximo que o Nacional está de olho aí é o cara do Grêmio, lá, o Carbajo. Sim, exatamente. É um dos caras que o Nacional está querendo trazer para o Uruguai, trazer e tal. O cara não está sendo aproveitado aí pelo Renato. Não se compara o que o Rafael já entregou para o São Paulo em relação aos outros goleiros que passaram. O Rafael também está feliz. O Rafael, inclusive, já disse, né, numa entrevista aqui pro canal, que se depender dele é contrato até o final da carreira. Está muito feliz aqui, está muito adaptado. A família do Rafael está muito adaptado. Morando em São Paulo, a esposa, filhinho, os cachorros, enfim. A casa do Rafael já tá assim, vem os familiares, né? Como o próprio Rafael fala, os pais estão sempre juntos. Então, assim, é um momento muito especial e que o São Paulo entende que precisa ser valorizado. Então, essas conversas estão acontecendo muito assim, de maneira natural, sem pressa, sem correria. E o Rafael deve renovar, deve estender o seu contrato. O São Paulo deve estender o contrato do Rafael até 2027. Beleza? Vocês aprovam? Deixa nos comentários aqui. Sobre Thiago Mendes, não há nenhuma evolução clara até o presente momento. Hoje é quarta-feira, estou gravando esse vídeo aqui por volta do meio-dia, começo da tarde. Não há nenhuma situação em que você fala, olha, agora andou, agora caminhou. Porém, quinta-feira é o dia D, porque na sexta-feira você tem que fazer a inscrição. Os empresários do Thiago Mendes seguem trabalhando, a família segue na expectativa e o São Paulo fez uma oferta pro Rayan, o Rayan recusou. Obviamente que os 7 milhões de euros já não está a negociação, a conversa nesses números, né? O próprio Rayan já diminuiu a pedida, é um outro valor que está sendo discutido, é um valor ainda alto para o São Paulo, né, pro teto do São Paulo, mas ainda tem aquela situação de conversa, de tentar convencer os árabes, fim de contrato, de pegar uma grana aqui, fazer umas metas, de repente, se o Thiago Mendes atingir no São Paulo. Então tudo isso está sendo trabalhado, negociado e o dia D é a quinta-feira. Quinta-feira, quando o São Paulo entra em campo pela Copa do Brasil contra o Goiás, lá em Goiânia. Então, assim, dia D, quinta-feira, para você inscrever o jogador na sexta-feira. Vamos aguardar. Não há muita expectativa alta, não tem expectativa alta nesse momento. A expectativa, na verdade, ela é mais para baixo do que para cima. Então vamos aguardar e a gente vai trazer informações aqui no canal, com certeza. Falar do Arnaldo. Foto curiosa aí atrás de você. Se você puder, coloque a foto. Tem três jogadores aí que não jogaram, né? O Marcos Antônio, esse de colete, que é o único reforço. O Jegson Mendes, ao fundo. Ao lado dele, ao fundo, o Sabino. São 3 jogadores do elenco que não têm sido aproveitados, né? Mas o São Paulo vai, em princípio, com força máxima para Goiânia, inclusive com o Luiz Gustavo. E deve encarar esse jogo. Depois, o intervalo para o Atlético Goianiense no domingo é pequeno. São Paulo joga às 16 horas contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense ganhou ontem. O que aconteceu, né, com o Mendes, né, cara? Bom jogador, né? Exatamente. Ninguém quer aproveitar. Algo... Ninguém, fosse um né, técnico cara? só... Ninguém quis aproveitar o cara, velho. E o Goiás... consegue negociar, ele estava emprestado à segunda divisão espanhola, né? Enfim, jogou pouco também no Elche. E o Goiás, curiosamente, vai estrear o técnico, né? Que era o técnico do Atlético Goianiense. O Wagner Mancini pegou, atravessou a rua, saiu do Atlético Goianiense e vai estrear como técnico do Goiás.
que também vai ter na comissão técnica o Hever, do Galo, que estava trabalhando no Galo, vai ser auxiliar do Wagner Mancini e vai estrear contra o São Paulo. São Paulo fez 2-0 no jogo de ida, vai com o time completo. O que a gente falou, eu falei um pouco aqui antes, dos 16 times, é o que tem a vida mais fácil para a volta. Mas não vai, o melhor resultado. Não vai dar moleza, não, vai com o time titular, massa. Esse negócio tá desafiando tudo. Tá desafiando que a lógica. Vamos lá. Vai viajar com todos. Não sei se todos vão começar jogando. Qual o seu feeling? Não tive cheiro ainda, não tive o arbusto. Estou tentando o arbusto lá. Mas acho que em princípio ele vai usar todo mundo. Mas é a decisão difícil. Não, vamos poupar. Luciano e mais 10, né? Não é uma decisão difícil, né, cara? Pelo amor de Deus. Claro que não, mas não precisa poupar o time inteiro. 2 ou 3 jogadores, 2 ou 3. Então, Luciano vai jogar, beleza. Luciano vai jogar, o Arboleda vai jogar, o goleiro vai jogar, certo? O Alan Franco vai jogar. Arboleda, Alan Franco, Luiz Gustavo vem numa sequência... Só uma coisa, então, a não ser que ele esteja fazendo a quarta. Quinta. A quinta. É isso que ele tá fazendo. Lembra quando o Abel vai em Fortaleza com o titular, ninguém entendeu nada? Ele estava fazendo Fortaleza, o jogo que interessava para ele, e largou mão do meio. Se o Zubeldia falar assim, eu não posso deixar meus caras parados 10, 15 dias, eu vou com o Goiás à Vera, sossego no final de semana, porque eu tenho uma semana para o Uruguai. Aí faz sentido ele com o time titular hoje. Amanhã. Aí faria sentido, porque ele vai... O calendário praticamente impõe isso. Isso. Porque o intervalo do jogo de quinta para o jogo de domingo é mínimo. Eu imagino que no domingo ele faça o que o Abel arriscou e não deu errado, o que o outro arriscou e deu errado. Mas que contra o Atlético Mas até agora ele não deu mostras disso, né? Não, nenhuma vez. Isso é que preocupa. Você vai pro All-In hoje, All-In domingo, tem o Nacional lá e aí complica, né? E tudo mais. Mas não foi o que ele fez. São Paulo vai ficar em Goiânia ou vai voltar? Não, o jogo é o jogo do Morumbi. É verdade. Jogar aqui. Verdade, eu achei que fosse lá. Porque se ele fizer quinta, aí faz sentido no planejamento. Tirando os caras do final de semana. Mas o São Paulo vai encarar agora a situação que o Palmeiras encarou antes da maratona. Poupar contra o Vitória. Vocês acham que o jogo amanhã tem risco? Não, risco tem. Não. De classificação? Acho. O São Paulo viveu uma situação ano passado mais bizarra nessa etapa da Copa do Brasil. O São Paulo ganhou no Recife por 2 gols, abriu 3-0 no Morumbi e foi 3-3 e passou nos pênaltis. Então, eu acho que a eliminatória você não pode dar o milho pro bode. Não, ok, eu entendo. Nem um pouco. Não. E acho que o São Paulo fez pouco na partida da ida. Eu concordo. É a pior partida do São Paulo. Não, mas eu concordo que jogo eliminatório não dá pra você bobear, mas, gente... Pode perder até por 1-0. O cenário é outro também agora, né? Não é o Goiás vindo para não tomar gol, né? O Goiás vai precisar jogar. O esporte, né? Por isso que me impressiona. Sim. Mas aquele resultado foi muito bizarro, né? Cara, se abrir 3-0... Foge do normal. Era o segundo jogo do Dorival, né? Terceiro. Não, nada disso. Era no começo do trabalho ainda, mas não, já tinha passado pelo Ituano com o Dorival, já tinha tido os Jogos do Brasileiro com o Dorival, tal. Sim, não era mais aquilo lá. Você abre 1-0 em casa. Claro. Aliás, o Sabino que está atrás de você fez 2 gols. E se torna mais bizarro pelo que São Paulo faz depois, que é ele pegar os 3 grandões. Ficou mais bizarro. Eu acho que essa é a questão. Pode ser para o jogo do Goiás, o jogo do Atlético Goianiense, ou o jogo do Grande contra o Vitória, do Palmeiras contra o Vitória. A questão é a mobilização. A comissão técnica, os principais jogadores, pode ser o jogo que for. O futebol brasileiro é assim, se tiver a mobilização aqui, você perde. Por exemplo, o volante, o Thiago Mendes, é uma conversa que já rola aí há mais de 45 dias. Acho que chegou a bater já uns 50 dias já de papo pelo Mendes. E não há uma evolução, você não vê um ponto de evolução nisso. E assim, o São Paulo não busca um cara que seja um plano B assertivo. Então, buscou o cara em 3 dias, como foi o próprio Marcos Antônio, sem muita novela, contrata, o cara reforça, treina e ajuda o seu plantel. Então o São Paulo tudo vira uma novela, tudo vira uma coisa chata. O próprio Alexandro é um cara que, tá aí também há 2 meses conversando e com todo respeito. Não é de 2 meses, a gente fala 2 meses que tem essa possibilidade de fato, mas assim, desde que o Caio Paulista saiu lá em dezembro, que a gente já sabe, já é de notório conhecimento que o São Paulo precisaria contratar um lateral esquerdo. E aí tem essa demora no mercado. Para mim isso é uma coisa que é um pouco agoniante, né, nesse sentido. Vejo que é um São Paulo que demora mais do que deveria na janela. E aí eu não sei
quem culpar, porque assim, o scout deveria de fato indicar nomes que sejam soluções, porque a gente vê o próprio Palmeiras, e não é pagando pau não, mas é uma situação que isso acontece, né? O próprio Palmeiras conseguiu contratar Piquerez e Vinha quando eles eram do Uruguai, a um custo muito mais baixo do que eles são hoje negociados, cotados para serem negociados, e assim, resolvem a posição. O São Paulo está há 2 meses com o mesmo nome em pauta e o mesmo nome conversando. Então, assim, falta criatividade, faltam alternativas. E aí, para mim, passa pelo scout, talvez, porque o scout a gente imagina que é o núcleo que pode indicar jogadores. Mas é até um pouco covarde falar apenas do scout, porque a gente não sabe como está funcionando internamente. Se o scout chega com 10 nomes, vai para a diretoria, eles não aprovam nenhum, ou eles não conseguem nenhum, ou eles passam para o técnico e ele reprova todos. Acho difícil, tá? Acho que é muito fácil jogar na conta do técnico. Mas assim, acho que são muitas camadas nisso que envolvem, e aí faz o São Paulo ficar um time que no mercado é quase que inoperante, né? Porque é um São Paulo que, acho que o próprio Marcos Antônio, que a gente elogiou, com razão aqui, foi um grande acerto pela forma rápida que o São Paulo agiu. Então, pô, machucou o Alisson, abriram conversa com ele no dia seguinte, né? Então voltaram aí o papo com ele e em 24 horas ele estava contratado já. Eu acho que esse que é o modus operandi mais correto. Claro, não é FIFA, não é fácil assim, mas agora, 2 meses para contratar, 2 meses para você tentar achar um lateral e você não achar ninguém, e de novo, 2 meses considerando por agora. Por quê? Porque a gente sabe que o São Paulo está na prática mesmo há 9 meses, buscando lateral, quase que um filho, né? É um parto para buscar um lateral para o São Paulo, literalmente, porque não tem criatividade no mercado. O scout do São Paulo, ou diretoria, ou enfim, quem quer que esteja dificultando ou não executando esse processo, para mim está errado. Então, para mim, é uma situação que entristece ver o São Paulo tão inoperante no mercado. O pessoal vai comentando aqui também, né? O Elton Cabral fala que a culpa é da diretoria mesmo. A gente vê o pessoal comentando. Já o Macedo entra com a gente para falar de Corinthians, que está em pauta aí também. O tricolor Rondônia fala que o scout faz uma graça aqui falando. E assim, e aí até o próprio Corinthians, puxando um gancho que a gente já vai falar do Corinthians aí com o Macedo. Cara, foi buscar um nome para a esquerda, enviou 3 ofertas aí em 1 mês. O São Paulo está há 9 meses buscando e enviou uma oferta para um nome mais óbvio, que é o Alexandre. Então, acho que é um modus operandi aí de buscar jogadores que, para mim, está totalmente equivocado. Não concordo de forma alguma e vejo que o São Paulo está um pouco atrasado nesse aspecto. Para mim, o São Paulo deveria já ter contratado um nome para essa posição. Não é tão fácil assim, mas eu acho que deveria ser um processo menos complicado e menos óbvio, né? Então, preciso de um volante. Ah, tem o Thiago Mendes, jogou aqui. Beleza, é o nome mais óbvio. Ah, preciso de um lateral esquerdo. Ah, tem esse cara aqui, jogou Copa do Mundo, saiu da Juventus. É óbvio, isso aí não precisa de scout para você fazer. Pega você do chat e fala, precisa de um volante. Ah, tem o Thiago Mendes, legal, vamos nele. Ah, precisa de um lateral. Ah, tem o Alexandre, vamos nele. Isso é óbvio, isso aí você não contrata scout, manda todo mundo embora e faz por conta própria. Então o scout serve para você achar jogadores diferentes, achar quem o mercado convencionalmente não vê. Isso São Paulo, infelizmente, não faz. E eu, particularmente, não lembro da última scoutada precisa do São Paulo. Podem falar do Wellington Rato, mas ele não era um cara desconhecido, estava jogando Série A. Podem falar do Alisson, que também não era desconhecido e o CN pediu. Eu acho que o Alan Franco talvez foi a última excelente scoutada do São Paulo. E ainda nesse setor aí de volância, né, de meio de campo, e assim, ó, teve um papo aí forte, porque ontem o Diário Olé, da Argentina, postou no Instagram isso aqui, ó. Exclusivo do Olé. No Boca já sabem que Paul Fernandes jogará no São Paulo. E aí na legenda os caras colocam lá. O atleta havia sido, já tinha avisado faz alguns meses sobre a negativa de renovação com o Boca. E segundo confirmaram ao Olé, desde o clube, né, desde o Boca, Paul Fernandes já tem um contrato assinado com o São Paulo. Ele tem contrato até 31 de dezembro de 2024, e como é um jogador indispensável para o técnico Diego Martínez, estima-se que ele poderia jogar com a azul e dourada, né, do Boca, até o último dia do vínculo. E aí, assim, eu vou ler os comentários lá, né, do chat lá deles e tal. Tem um misto de bronca do torcedor do Boca e tem aqueles que estão falando assim, já vai tarde, pode ir, espero que não precise ficar até dezembro, que aí tem um misto de raiva e de meio que assim, também que o cara pode não ter ido tão bem. No último jogo contra o Independente Del Valle, que foi o único que eu vi, ele jogou bem, foi eleito até o melhor em campo. Mas eu confesso que eu não estou acompanhando tanto o Boca Juniors para saber. O que você acha, Ilcinho? Já está meio que firmado lá na Argentina que ano que vem o Paul Fernandes está aí para o Morumbi, para jogar aqui no São Paulo. Você acha que é uma boa aquisição aí, sendo que Pablo Maia, Alisson ainda deve demorar um tempinho?
Senna, devido à quantidade de jogos e devido também que nosso principal jogador do meio-campo, eu acho, toma a liberdade de dizer que, independente da volta do Maia e do Alisson, Luiz Gustavo ainda seria o titular hoje do meio-campo do São Paulo. Eu acho que é um reforço importante. Confesso que também não conheço, mas vi que ele nos últimos jogos do Boca ele foi bem, em alguns ele é melhor em campo, né? Então, devido à quantidade de jogos e o esquema tático do esquema tático do São Paulo, que exige muito dos meio-campistas, eu acredito que é uma aquisição válida. Assim, ele, o Mendes, eu só não acho que é válido se for para fazer uma loucura financeira, sabe? Aí não. Aí eu acho que o São Paulo teria que priorizar a lateral esquerda, que é um setor que para o ano que vem a gente só vai ter um. Hoje tem 2, mas o Wellington já está de saída e ano que vem terá só um. Antes de falar do jogo, acho que é importante falar um pouquinho do mercado da bola de São Paulo e a importância de você ter jogadores de origem de Cotia, né? Porque Gabriel Sara foi vendido, o São Paulo ganhou uma bagatela de mais ou menos quase 14 milhões de reais. Tudo bem que o São Paulo ainda tem participação de venda nessa transação, mas o David Neres, por exemplo, você não tem mais. O São Paulo novamente vai ganhar um dinheirinho aí, uns 4 milhões, alguma coisa, pelo David Neres, que está sendo vendido do Benfica para o Napoli. Então, assim, ajuda as finanças, né? O São Paulo tem uma meta, longe dessa meta o São Paulo está. Mas ajuda financeiramente aí. O São Paulo engatinha, se Deus quiser, na sua melhora nesse departamento. Ainda falando de mercado da bola, o Thiago Mendes é aquela novela sem fim, né? Mais uma do São Paulo, né? Toda e qualquer novela do São Paulo é longínqua. E, bem, sem grandes novidades, sem grandes expectativas, São Paulo faz a proposta, o clube lá do Catar, se não me engano, Emirados Árabes, que seja, nega e, bem, vamos ver quais serão os próximos passos. Relação ao Paulo Fernandes, tem tudo acertado com o São Paulo, mas o Boca tá travando. Natural, normal, eu acho que São Paulo faz o mesmo com o Wellington com relação ao Southampton, então, assim, se o cara é titular, se o cara joga, tá em fim de contrato, eu vou reforçar um adversário na Libertadores, por quê? Né? Então, é isso. Não temos mais nenhum nome, a janela de São Paulo é muito devagar. E torcer para que esse elenco aí aguente as 3 frentes, lembrando aí que muitos dos seus adversários diretos, Botafogo e Palmeiras, agora já não estão mais em 3 frentes. Palmeiras eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo e o Botafogo pelo Bahia. Então hoje você tem os grandes do Flamengo e o Atlético Mineiro, né? Então, assim, é pra ficar ligado. Com esse elenco aí. É um bom elenco, mas eu acho que é muito puxado você jogar 3 frentes. A grande vantagem que você tem nessas próximas semanas, a minha opinião, é que você joga com Vitória e Atlético Goianiense em casa, que no primeiro turno foram jogos fora de casa, times que estão lá embaixo da tabela. Tudo bem que o Vitória tenha melhorado seu desempenho, o Atlético Goianiense não, né? Então, nesses jogos entre Goiás e Nacional, eu acho que tem essa vantagem. O São Paulo conseguir, talvez mesmo jogando com o time misto, buscar os 6 pontos e ficar ainda mais próximo aí dos 45. E você meio que fica suave na nave no Brasileiro e consegue focar melhor nas duas outras competições de mata-mata, que na verdade é o foco do São Paulo Futebol Clube, sempre foi dessa gestão Casares, mesmo eles negando, né? Gostaria que o São Paulo fosse bem no Brasileiro, mas assim, com 3 frentes é muito difícil. Né? Ainda voltando sobre São Paulo tem o Goiás hoje, o time é aquele que a gente já conhece, força máxima. Eu acho que fim de semana aí sim vai dar uma mesclada nos próximos 2. E depois tem o Nacional, assim, campeão, não sei quantos jogos não perde, que trocou de técnico. E tem o jogo da vida, né? A gente sabe que se o Nacional vencer um dos 2 jogos, ele pontua para ir para o Super Mundial, a não ser que tenha um campeão que não tenha sido, né? Um campeão inédito nesses últimos anos, como o São Paulo, por exemplo, seria ótimo na Libertadores. Então, assim, o Nacional meio que garantiria aí, ficaria na espreita para ir para o Super Mundial. Então, assim, acho que esse primeiro jogo no Uruguai vai ser uma guerra. Vai ser o jogo da vida dos caras, vai ser final de Libertadores pros caras, eles sabem disso. E é um perigo. Já seria um jogo difícil, agora vai ser um jogo mais difícil. Tudo bem que eles têm alguns desfalques, principalmente a dupla de ataque. Mas é um jogo muito difícil, eu não acho que vai ser um jogo facílimo. Acho que se fosse alguns meses atrás seria muito mais fácil do que é hoje.
Mas hoje o time dos caras tá mais arrumado, tá redondo, com um novo técnico. E tem essa motivação que é gigante, né? O clube uruguaio indo pro primeiro Super Mundial. Né? Então é isso. Finalizando, o São Paulo hoje, força máxima. A expectativa é que o São Paulo consiga ao menos se classificar, mas vai ser um jogo muito difícil. O ideal é não tomar o primeiro gol e sim fazer o primeiro gol, que aí realmente você mata quase que 99,9%, 100% do Goiás vira a fazer algo. E a gente sabe que, bem, Copa do Brasil, como Libertadores também, essas Copas, você não pode dar mole, né? Só lembrar que ano passado, apesar do São Paulo ter sido campeão, São Paulo vencia por 1-0 o Sport no Morumbi e tomou uma virada de 3-1, foi para os pênaltis e quase foi pro brejo aquela classificação e que levou ao título inédito, que a gente já conhece toda a história logo após. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí que vem com o Rafael, Arboleda, Alan Franco. Aí fica a dúvida se vai Rafinha ou Igor Vinícius, apesar do Rafinha estar dominando a posição recentemente. O Wellington, Bobadilla, Luiz Gustavo, Luciano. E aí fica a grande dúvida: vai com o Lucas Diniz, vai com o Wellington Rato, Ferreirinha e Caleri. Por que eu digo a dúvida? Não pela qualidade técnica, porque o Lucas já vem numa sequência, né? E o Wellington Rato foi muito bem com o Rafinha na direita no último jogo. Então, veremos quais serão as opções. Qual será a escalação do Zubeldia? É sempre muito difícil acertar qual é a escalação. E bem, torcer para que o São Paulo faça uma boa partida e passe para a próxima fase. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de colores. Uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!